Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os gases e as suas propriedades. Para isso, a gente vai estar utilizando aqui esse simulador do PET Colorado que se chama Propriedade dos Gases. Já aproveitando aqui, eu vou deixar o convite para vocês visitarem o site do PET Colorado para dar uma olhadinha nos simuladores que eles têm lá. Eles têm simuladores de física, de química, várias coisas bem legais, bem interessantes para vocês estarem olhando e estarem brincando aí com esses simuladores e aprendendo, brincando com isso aí, que é bem mais divertido, né? Bem mais interessante. Então, pessoal, o que a gente tem para ver sobre isso daqui? Eu vou convidar vocês a refletir um pouco sobre o funcionamento de um aerosol, de um desodorante aerosol. Quando você abre a válvula dele ali, né, aciona a válvula e aplica ele no seu corpo, e o funcionamento de uma geladeira, por exemplo, para você dar uma raciocinada aí, dar uma pensada, o que esses dois fenômenos, né, têm a ver, o que eles têm em comum. Talvez, né, se você tem um conhecimento um pouco aí mais avançado sobre essa questão, você pode responder assim: os dois são a respeito de gases, né? Você utiliza gases em ambos os casos. Beleza, mas qual então é a relação entre os dois, né? Você está aí no mesmo âmbito, né, de gases, e como os dois estão relacionados, né? Os dois fenômenos estão relacionados, e daí a gente vai dar uma olhadinha nisso daqui. Então, vamos pensar primeiro que a gente tem aqui o nosso recipiente do nosso aerosol. Então você está lá na sua fábricazinha de aerosol, você pega o seu recipiente, né, fechadinho aqui, e daí você injeta gases nele, né? Aqui injetei um pouco de gás azulzinho aqui, um pouco de gás vermelho. Eu não sou especialista, né, em desodorante, então eu não vou saber dizer para vocês que gases realmente são utilizados aí, mas serve para a gente dar uma pensada, né, uma refletida a respeito disso daqui. Observa aqui que a gente está com esses dois gases, né, dentro de um suposto, né, frasco de aerosol que muitos aí podem ter na casa de vocês, né, enfim. Então ele tá lá para você usar ele. Ele tá, como ele tá ali no ambiente há um tempo considerável, ele vai estar em equilíbrio térmico com o ambiente. Então aqui, supondo que a gente tá com o ambiente e o frasco, né, a 27 graus, tá vendo aqui que o azul, o gás azul, não se misturou tão bem com o gás vermelho. Por isso que é interessante a gente chacoalhar, né, o nosso aerosol antes da gente estar fazendo uso dele, porque daí você vai ter essa mistura, né, mais efetuada e mais presente dos gases que estão dentro do aerosol. E daí quando você aplicar, você vai estar com uma mistura de todos os elementos ali que estão dentro do seu recipiente. Então, o que seria, né, basicamente o funcionamento do aerosol? Você vai pegar o seu aerosol aí na sua casa, onde você for utilizar ele. Você vai acionar a válvula e essa válvula vai, vamos dizer, abrir espaço para pro gás que está dentro do seu recipiente sair. Então, simulando aqui, né? Eu estou abrindo a válvula e o meu gás está saindo, né? Para ir para o meu corpo, para ir onde eu estou aplicando aí o meu desodorante, o meu aerosol. Você está vendo aqui que a temperatura de 27 graus caiu? Isso é muito interessante porque você fez aí, você aplicou, né? Vamos dizer, uma variação da pressão dentro do recipiente, porque você tirou, né, uma quantidade considerável aí de moléculas de dentro desse recipiente, manteve-se o volume, você diminuiu a pressão, né,
aí de dentro e, consequentemente, também veio a diminuir a sua temperatura. Ok. Então, você já reparou que quando você utiliza o seu desodorante, seu aerosol, o gás que chega até você, né, no seu corpo, dá a impressão que ele está bem geladinho, né, bem fresquinho. E dependendo do seu frasco também, você sente quando você aplica que o seu frasco, você tem a sensação de que ele ficou mais geladinho, mais frio. Isso realmente acontece, isso não é só uma sensação, que como a gente pode ver aqui, caiu alguns graus, né, da nossa temperatura do nosso aerosol. E isso realmente acontece, realmente é normal de acontecer, porque você teve aí manteve-se o volume, você diminuiu a sua pressão e você teve um aumento da sua temperatura. Ok, até aí tudo bem, muita gente talvez já conhecia sobre isso, mas daí fica a pergunta, né? E o que isso tem a ver com a minha geladeira? Então, pessoal, vamos pensar assim, ó. Deixa eu limpar aqui. Na geladeira tem o seguinte, sabe aquela serpentina, né? Aquela parte atrás da geladeira que fica quente, né? Que geralmente ele fica ali atrás. Tem muita gente até que às vezes coloca roupa para esquentar ali atrás, né? Toalha, que não é recomendado, é perigoso, pode vir a estragar a sua geladeira, então não façam isso. Mas então, imagina assim, ó, aquela serpentina que está ali atrás da geladeira, como que funciona, né? A geladeira basicamente funciona utilizando, né, como base aí, o ciclo de Carnot. Então, como seria isso, né? Como se dá esse funcionamento? Então vamos lá, ó. Você tem a serpentina, ela é toda oquinha por dentro, né? Ela tem um furinho por toda ela, ali por toda a sua extensão ali atrás do seu refrigerador, né? E daí, a geladeira, o que ela faz, não sei, nessas novas não dá para perceber, não é perceptível, mas nessas mais antigas você percebe que ela faz um barulho e você escuta o compressor funcionando, né? Faz um som característico ali da geladeira. Então o que está acontecendo ali? A geladeira está pegando um gás que está aprisionado num sistema fechado ali dentro dela e está injetando gás dentro dessa serpentina. Injeta gás dentro da serpentina. Esse gás, a princípio, ele está numa temperatura normal do ambiente, que seja, não nessa parte aqui não é interessante, a temperatura que ele está não é relevante. Você aplicou na sua serpentina, só que você não aplicou de uma maneira qualquer, você aplica ele dentro dessa serpentina numa pressão muito alta. Então, ó, vou aumentando aqui a pressão dentro da serpentina, que é vamos dizer assim, um recipiente bem pequeno, né? Porque a serpentina tem só um fiozinho ali por dentro dela para você estar armazenando, vamos dizer, esse gás. Então você consegue aplicar bastante pressão nele. E daí, olha só, como no nosso experimento aqui, subiu consideravelmente a pressão, né? E subiu consideravelmente também a nossa temperatura. Então, por isso que aquela parte ali da serpentina atrás da geladeira fica quente. É isso aqui que acontece. A gente aplica o gás a uma alta pressão, que esse gás inicialmente estava numa temperatura normal. Ele fica numa temperatura alta, por causa que você aplica uma pressão muito alta nele. E daí, com esse gás aplicado ali, né, atrás da sua geladeira, ele fica quente. Como ele está mais quente que o meio, ele vai trocar calor com o meio, então o meio vai pegar parte dessa energia térmica dele aqui, ó, até, vamos colocar aqui, que vai entrar em equilíbrio com o meio, cerca de 20 graus, ok? Então ele vai abaixar a temperatura desse gás que está ali atrás da sua geladeira até mais ou menos a temperatura do seu ambiente,
E daí, quando aconteceu isso aqui, a geladeira vai pegar esse gás e vai injetar ele numa, vamos dizer assim, numa câmara que tem um volume bem maior do que o volume que tem dentro dessa serpentina. Então imagina aqui, ó, eu vou abrir a válvula e esse gás vai sair todo para uma câmara de gás bem maior. Então o que vai acontecer? Ó, fica de olho aqui na temperatura, não se preocupa tanto com a pressão aqui, olha só para o valor da temperatura quando eu injetar num recipiente de volume bem maior, que seria daí esse recipiente fica dentro do seu freezer, dentro da sua geladeira aí. Então, ó, tá lá na serpentina, você aplicou a pressão, ele esfriou, tá na temperatura ambiente, né? Ele perdeu o calor pro ambiente e daí você vai lá e injeta dentro de um recipiente bem maior. Olha o que acontece com a nossa temperatura, ela cai consideravelmente, né? Então, o que é interessante da gente ver aqui, né? A gente viu como que funciona um desodorante aerosol e como funciona um refrigerador, e como, por mais que pareçam fenômenos bem diferentes, eles têm propriedades, vamos dizer assim, né, bem parecidas por trás, e são fenômenos bem distintos, mas com a propriedade, vamos dizer assim, do gás que acontece nesses dois fenômenos são muito parecidas e estão relacionadas, né? Vamos dizer assim. Então, eu achei bem interessante trazer isso daqui, porque você, para quem não sabia, né, fica aí uma explicação bem sucinta de como funciona como é o básico, né, do funcionamento desses dois fenômenos, a geladeira e o aerosol. E fica aí para vocês refletirem um pouco sobre como esses fenômenos estão relacionados, beleza? Espero que tenha ficado claro aí para todo mundo, que vocês tenham gostado, e é isso. Até mais.